Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre tradução. Cíntia, por que traduzir é ruim? Por que eu não posso traduzir? Vamos falar disso no vídeo de hoje, bora lá. Bom, se você já gostou desse tópico, se você já queria que eu falasse sobre isso, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e manda esse vídeo para pelo menos 2 amigos que estão nesse processo aí de aprendizado do inglês e que acabam traduzindo muito. Manda esse vídeo pra eles. É o seu dever como amigo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão de traduzir, por que isso é ruim, até onde isso pode te atrapalhar. Mas já vou deixar uma mensagem aqui até importante no começo do vídeo. Em nenhum momento eu tô dizendo que você nunca pode traduzir. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque se a gente nunca pudesse traduzir, eu não ia poder falar que dog é cachorro. Eu ia ter que explicar que é um animal, it's an animal. Não precisa, eu posso falar que é cachorro. Então nem sempre eu preciso traduzir. Mas você também não pode ficar traduzindo sempre. Então nenhum extremo é bom, tá, gente? Não vai pra nenhum extremo, porque senão você não vai entender do que eu tô falando. Ok. Então o primeiro motivo pelo qual traduzir não é bom, não vai ser legal, é porque você não vai conseguir de fato entender a mensagem, entender de fato o que aquela pessoa tá passando com aquela frase, que é o sentir de verdade o inglês. Se você ainda não tá nesse nível, ainda não é fluente, não consegue conversar tranquilamente, você não vai entender muito bem o que eu tô falando, mas você precisa confiar em mim e seguir, sabe, essa linha de raciocínio para poder você um dia sentir o inglês. O que é sentir? É alguém falar alguma coisa triste e você chorar. É alguém falar uma coisa feliz e você abrir um sorrisão. Isso é você sentir o inglês. Não é você traduzir, pegar... Aí quando você passa pro português que você vai, obviamente, sorrir e chorar, porque você só consegue sentir no inglês. E obviamente eu não tô falando nem só de rir e chorar, mas de ficar preocupado. Alguém fala uma parada em inglês, automaticamente você fica preocupado. Isso é você tá sentindo o inglês na fonte, você não tá passando para nenhuma outra língua, sabe? E isso vai facilitar também a sua comunicação. Mas vamos lá, primeiramente porque você não vai entender a mensagem completa, porque existem muitas expressões, muitas maneiras de falar que refletem a cultura daquele país, que refletem como as pessoas pensam. Então, se você ficar sempre traduzindo, você vai ter que traduzir para a maneira que dá no português e você vai entender o que a gente pensa em português, mas aí você já perdeu muita coisa nessa tradução. I got your message, but I didn't totally understand. Então, vamos ter um exemplo aqui básico de uma palavra que podem ter vários sentidos diferentes ou várias traduções diferentes. Por exemplo, a palavra ponto. A palavra ponto no português, no inglês ela pode ser period, pode ser dot, pode ser point, pode ser score, pode ser stitch, pode ser stop, se for parada de ponto de ônibus, né? Bus stop. Gente, pode ser muita coisa, só que no português é tudo ponto. E aí você vai tentar traduzir, às vezes não vai dar muito certo, entende? Por quê? Porque tem muitos significados uma palavra do português, no inglês nós temos várias diferentes. Isso acontece também, né, do lado inverso, né, the other way around. Então você tem uma palavra no inglês e várias no português. E aí acontece um problema de quê? Problema da tradução. Porque a pessoa me pergunta assim, Cíntia, o que quer dizer ponto? Como é que fala ponto em inglês? Que ponto você tá falando? Ué, Cíntia, não, tô falando de ponto, P-O-N-T-O. Ponto é uma palavra em português, me dá uma palavra em inglês para ponto. Não é como dog, cachorro, cat, gato. Tem várias palavras. Até porque, gente, ponto tem vários contextos, vários sentidos. Já parou pra pensar nisso? Ponto pode ser muita coisa. Só que no português, a gente ficou com preguiça. Vamos chamar tudo de ponto. É a mesma coisa que eu pegasse e falasse assim, isso aqui é cadeira, ar-condicionado, cadeira também. Câmera, vou chamar de cadeira. Luz, vou chamar de cadeira. Cadeira, 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 cadeira. Agora você se vira e vai ter que entender pelo contexto. Basicamente isso. Porque se eu falo ponto, pode ser o ponto que você se machucou e tem que costurar. Pode ser o ponto de ônibus. Pode ser um ponto final. Olha, pode ser tanta coisa. Então, a tradução nem sempre vai funcionar. www, period, members, period. Quando eu falo, por exemplo, I'm 25 years old. I'm 25 years old. Eu tenho 25 anos de idade. Aí, se você for traduzir, I have 25 years old. Tá certo? Não está errado. Mas, Cíntia, eu tenho I have. Sim, se você falar assim, Cíntia, como é que fala eu? I. Como é que fala tenho? Have. Então, eu tenho 25 anos de idade, certo? Não, errado. Ué, Cíntia, por que não é pra você traduzir? A pergunta que eu deixo pra você é, por
que que no português você fala eu tenho e não eu sou? É pra ser eu sou, porque é a tradução do inglês. Em inglês é I am, por que que é eu tenho? Tá errado. Entende? Não tem o certo e o errado. Cada língua tem as suas regras, tá? Porque se for um nativo de língua inglesa, ele vai falar que o português tá errado. Que tem que ser eu sou. Porque não existe negócio de tenho. Ninguém fala tem no inglês. Ninguém fala have. I am. I am. Uma outra expressão. I see your point. Eu vejo o seu ponto. Não. I see your point just like I understand you, ok? I see what you see. Eu consigo ver o que você vê, eu te entendo, sabe? Eu tô entendendo o que você tá falando. Não tem nada a ver com eu vejo o seu ponto. Ponto? Que ponto? I see your point. Did you have a good time at the party? Did you have a good time? Você teve um bom tempo na festa? Em a festa? Você teve um bom tempo em a festa? Não é teve um bom tempo, é você se divertiu. Did you have a good time? When you have a good time, have fun. Tem nada a ver com a tradução. E aí você, mais uma vez, o quê? Não entendeu a mensagem, não sentiu o que aquela pessoa, a pergunta que ela te fez, né? Did you have a good time? Did you have a great time? Um outro ponto pelo qual traduzir é ruim. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa. A pessoa fala inglês. I am 25 years old. Eu sou. A tradução é eu sou 25 anos. Mas acho que no português a gente fala eu tenho, né? Eu tenho ela tem 25 anos, ela tá falando da idade dela. Ok. Aí você vai e responde. Putz, eu quero falar pra ela que eu tenho 30. Só que eu tenho, no inglês, I am. I am, como é que é? 30, 30. I am. Gente, passou 2 minutos de conversa, você já desistiu. Você não precisa nem passar 2 minutos, passou 1 minuto. Você já desistiu de conversar. Porque, gente, isso atrasa demais a conversa. Você não consegue ter um bate-bola, você não consegue conversar com uma pessoa, entende? Quando a pessoa fala pra você, I am 25 years old. Oh, really? Me too. Bom, eu entendi o que a pessoa falou no cerne, eu não precisei traduzir. Por quê? Porque automaticamente eu tive uma reação que é, sério, surpresa, porque caramba, eu também tenho. Tipo, me too. Yes, I'm 25 years old. Really? Então, viu? Eu entendi o que aquela pessoa falou. Really 6 years old? Assim como se eu falo pra você tá andando na rua, stop. Tudo bem que eu fiz assim com a mão, mas eu falo, stop. E você para automaticamente. Você entendeu em inglês. Porque às vezes, gente, em muitas coisas você já entende em inglês, só que você não tá percebendo isso ainda. Agora, e se eu falar assim, yell? Provavelmente você não vai fazer nada, porque essa palavra nem muita gente, não é todo mundo que conhece. Que é grite. Yell. Provavelmente você vai ficar pensando o que é yell? Yell? Aí você vai gritar. Entendeu? Run! Pronto, você vai começar a correr na hora. Você entendeu. Agora você fala run! Você fica run. Como é que é português? Run. Pronto, já perdeu. Você não pegou ali no inglês. Você teve que passar pro português. Um outro motivo é porque você fica brigando muito com a língua. Quanto mais você briga com a língua, uma expressão que eu uso, brigar com a língua, é você falar, não, você não pode ser assim, tem que ser I have 25 years old, porque no português é eu tenho, então eu não vou falar mais essa frase também não, tô de mal. Brigar com o inglês porque tem que ser do jeito que é em português. Não tem que ser, gente, não tem que. Gente, existem línguas em que você não faz aquela estrutura, sujeito, verbo, objeto. Tem línguas que você começa pelo objeto, sabia? Tipo assim, I love you. Vamos botar essa frase, I love you. Tem línguas, obviamente, eu só vou dar um exemplo porque eu não sei fala nessa outra língua. Mas seria tipo assim, you love I. Sim, eu te amo, porque você tem que começar pelo objeto. Ou falar objeto, sujeito e verbo, you, I love. E é assim que eles falam. Então, gente, cada língua tem as suas regras. Eu vou querer brigar com essa língua? Não pode, porque o objeto tem que vir por último, depois do verbo. Tem que vir depois do verbo no inglês, no português, não nessa outra língua. Simples assim, você tem que aceitar e não ficar brigando, tá? Obviamente, quando eu falo aceitar, não quer dizer que você não pode fazer perguntas, tirar dúvidas. Mas tem coisa, gente, que não existe tirar dúvidas. É assim e ponto final. Tem gente que fala assim, tipo, por que buy no passado é bought e não buy it? Não sei, porque é assim. Por que o passado de comprar é comprei e não compriu? Porque essa palavra não existe compriu, é comprei. Eu comprei essa blusa, eu comprio. Assim como não existe buyed, é bought. Entende? Não briga com a língua. I didn't buy that. Peter bought that. E como eu tava dizendo pra vocês, né, gente? Sentir a língua é a melhor sensação ever. Vou fazer até um game aqui com vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês essa imagem aqui na tela. Calma aí, editor, não pode atender não. Assim que eu mostrar essa imagem pra vocês, eu vou pedir que vocês me falem. Você pode falar em voz alta o que vem na cabeça de vocês. Então vamos lá. Foto na tela.
Pode tirar. O que vem na cabeça de vocês? Vem uma palavra em português ou em inglês? Provavelmente em português, né? Disco voador, espaçonave, alguma coisa assim, né? Agora eu vou mostrar a próxima imagem pra vocês. Imagem na tela. Tira a imagem da tela. O que pensa? É assim, gente, é automático. O que vem na cabeça de vocês? Cogumelo, provavelmente, né? Cogumelo. Na hora, cogumelo. Tem que ser o que vem na hora. Não precisa pensar muito pra falar o certo, tá? Não tem certo e errado aqui não, só fala. O que vem na sua cabeça? Agora, se eu fizer um exercício com você de mostrar essa primeira imagem e falar assim, ó, spaceship. Repeat after me. Spaceship. 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 Mas, gente, como é que escreve? Esquece como é que escreve. Ó, copia o que eu tô falando. Spaceship. Spaceship. Nem se importa em como se escreve. Só repete o que eu tô falando. Se eu falar assim, ó, blá, 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 você não vai repetir blá, blá, blá? Spaceship. Spaceship. Agora a próxima imagem. Mushroom. 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 Spaceship. Mushroom. Spaceship. Mushroom. Veio spaceship na sua cabeça, não veio? Por quê? Porque a gente tá falando em inglês. Eu não tô te dando a tradução mais. Eu tô falando aquilo em inglês. Por isso que o contato é extremamente importante. Por quê? Porque você vai ficar ouvindo. Spaceship. Want. Need. I'm 25 years old. My camera. I bought it. Tudo em inglês. Na hora de você repetir, automaticamente vai vir em inglês. Cíntia, mas eu fiz essa prática ontem, ou vou fazer essa hoje, mas amanhã não tá acontecendo ainda. Não vai acontecer da noite pro dia. Gente, eu levei tempo, anos, para poder conseguir pensar em inglês. É um processo. Mesmo que você saiba como faz hoje, daqui a uma semana você não vai estar fazendo. Porque é um processo, não é só saber como faz. É fazer todos os dias um pouquinho até você estar acostumado com aquela língua. E aí, você conversar em inglês, ter as aulas de conversação, que, por exemplo, os meus alunos têm toda semana, isso ajuda muito. Porque eu fico falando na cabeça deles toda semana palavras repetidas em inglês, sem dar tradução. Em inglês. Na hora deles falarem, eles pegam o contexto que eu usei aquela palavra e falam, então essa palavra se usa nesse contexto. Ou toda vez que ela mostra pra mim isso aqui, ela fala finger, finger, finger. Então eu quero falar disso aqui, eu vou falar finger. Não sei uma tradução, vou só falar finger, então você usa por contexto, sabe? Smell my finger. I will never smell your finger. Esse negócio de imagem também é muito legal. Atrelar imagens a palavras em inglês, você não tem tradução. Sabe como é que você faz isso muito bem? Toda vez que você não souber o que significa uma palavra, em vez de você colocar no tradutor, coloque no Google Imagens. Não vai funcionar com tudo, principalmente verbos, né, coisas mais abstratas, mas olha, vai funcionar com muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de traduzir algumas coisas que eu aprendi nos Estados Unidos. Tem muita coisa, obviamente, que eu aprendi antes, então eu ainda tenho a tradução na ponta da língua. Isso não quer dizer que eu não penso em inglês. Eu penso, mas eu tenho a tradução na ponta da língua. Agora, tem coisas que eu não tenho a tradução. Tipo, mushroom. É muito difícil pra mim, por exemplo, por isso que eu peguei essa palavra, traduzir. Por quê? Porque eu nunca tinha comido mushroom. Eu vou falar mushroom, porque eu nunca consigo botar no português. Eu nunca tinha comido mushroom na minha vida e foi a primeira vez nos Estados Unidos. Então eu comecei a ver muito aquilo, a imagem, em inglês. Toda vez que eu olhava para aquilo, alguém falava, mushroom, 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 blá, blá, blá. Mushroom, mushroom, it is, mushroom. Aí toda vez que eu tenho que pensar em português, eu falo, mushroom, cogumelo. Tipo squid. Squid tem muita dificuldade também. Squid é lula. Squid é lula, porque também eu nunca tinha comido lula antes, sabe? E é a primeira vez que eu comi, tipo, foi vendo nos cardápios, né, dos restaurantes em inglês e tal. Então, squid. Oh, man. Congratulations, Reg. It's a squid. Então tem muita coisa que eu não consigo pensar em inglês automaticamente e depois de você ter muito contato com o inglês isso acontece, tá? De você ouvir aquela palavra repetidas vezes em inglês. E até porque cogumelo, não consegui até falar em português, cogumelo, eu não falo sobre cogumelo em português. Sei lá, eu só falo sobre cogumelo em inglês. Quando eu vou no mercado comprar, eu tenho que procurar o mushroom, como vai fazer, às vezes eu procuro em inglês. Então, isso acontece de forma natural, mas é um processo. Entenda isso, tá? Mushroom. Então é isso. Me conta aqui nos comentários como foi essa dinâmica das imagens pra vocês, se ficou um pouco mais claro. E se tá explicado aqui por que é ruim traduzir, tá? E aí sobre pensar em inglês eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.